Ele estava lá, sozinho. O silêncio da noite judaica era quebrado apenas pelo vento sibilando entre as tendas. Mas não era o frio que o fazia tremer. Era o pavor. Uma pequena mancha, quase imperceptível, que surgira em sua pele. Ele já havia visto isso antes. Um vizinho, um amigo. A sentença era clara, cruel e absolutamente final. Ele se lembrava dos gritos, da dor da separação. Daquele momento em que a vida, como ele a conhecia, simplesmente acabava. Imagine a cena. Um mundo onde a doença não era apenas um mal físico, mas uma condenação social e espiritual. Um mundo onde uma simples mancha na pele poderia significar o exílio, a perda de tudo o que se tinha. Levítico 14, um dos textos mais antigos e, para muitos, misteriosos da Bíblia, não é apenas um conjunto de regras sanitárias arcaicas. É a porta para uma compreensão profunda da condição humana, da busca por purificação e da extraordinária graça divina. O que acontecia quando alguém, marcado pela enfermidade, era finalmente declarado limpo? Qual era o ritual exato que devolvia um homem à sua família, à sua comunidade, à sua própria vida? E o mais intrigante, o que tudo isso significa para nós hoje, em um mundo tão diferente, mas com as mesmas dores e anseios? Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos por trás de um dos rituais mais complexos e simbolicamente ricos da antiga Israel. Vamos desvendar cada etapa desse processo de cura e reintegração, revelando não só o contexto histórico e as curiosidades bíblicas que poucos conhecem, mas também as conexões surpreendentes com a nossa própria jornada de redenção e esperança. Prepare-se para uma viagem que vai muito além das páginas de um livro antigo, tocando diretamente no coração da nossa fé e da nossa humanidade. E se você busca entender a palavra de Deus de uma forma que realmente transforme sua vida, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sua presença aqui é fundamental para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta. Ator 1. O pânico e o julgamento. A isolação do leproso. Antes de mergulharmos no ritual da cura, precisamos entender a gravidade da doença que o tornava necessário. A lepra, ou tsaraat, como é chamada no hebraico original, não era apenas o que hoje conhecemos como doença de Hansen. Era um termo abrangente para diversas afecções cutâneas, mofos em roupas e até em casas. Mas sua implicação era sempre a mesma: impureza. Em um tempo onde a pureza ritual era fundamental para a relação com Deus e a comunidade, ser impuro era ser um pária. Pense na dor excruciante da separação. Uma pessoa diagnosticada com tsaraat era imediatamente isolada. Não era apenas uma quarentena médica, mas uma exclusão total. Gritos de impuro, impuro eram sua nova melodia. Ele rasgava as vestes, cobria a barba e vivia fora do arraial. Longe da família, longe dos amigos, longe do templo, longe de Deus. Era uma morte em vida, uma antecipação do túmulo. E o que tornava tudo ainda mais angustiante era a incerteza. Não havia cura conhecida. Uma vez diagnosticado, a esperança era quase inexistente. Mas a Bíblia, em sua infinita sabedoria, não nos deixa sem esperança. Ela nos mostra que mesmo nas situações mais desoladoras, há um caminho para a restauração. É aqui que Levítico 14 entra em cena, como um raio de luz na escuridão. Ele não descreve a cura da lepra em si, mas sim o ritual de purificação para alguém que miraculosamente já havia sido curado por intervenção divina. Isso é crucial. O texto assume que Deus já agiu, que a cura já aconteceu. O ritual é a ponte de volta à vida, à comunhão. A humanização aqui é palpável. O processo não é apenas mecânico, é carregado de significado e simbolismo, mostrando o cuidado de Deus até nos mínimos detalhes da vida de seu povo. O sacerdote, o único intermediário entre Deus e o povo nesse contexto, tinha um papel central.
Ele era o avaliador da doença e, posteriormente, o condutor da purificação. Imagine a ansiedade do curado esperando pelo veredito do sacerdote. A esperança contra o medo. A chance de voltar para casa, para os braços de quem amava. A espera pelo sacerdote significava a espera por uma nova vida. E essa espera, essa tensão, nos prepara para a grandiosidade dos rituais que se seguiriam. O que o sacerdote faria? Que passos seriam dados para que essa pessoa considerada morta para a sociedade pudesse renascer? Ator 2. Os símbolos da purificação. O pássaro, o cedro e o escarlate. A primeira parte do ritual descrito em Levítico 14, versículos 4 a 7, é um verdadeiro espetáculo de simbolismo. O sacerdote devia ir para fora do arraial, até onde o leproso vivia isolado. Um encontro carregado de expectativa. Ele levava consigo 2 pássaros vivos, puros. A primeira curiosidade bíblica que nos chama a atenção é a escolha desses elementos. Não eram pássaros quaisquer. Eram aves consideradas limpas, possivelmente pardais ou rolas, simbolizando a vida. Junto com os pássaros, o sacerdote trazia também madeira de cedro, escarlate e hisopo. Por que esses itens? A madeira de cedro, robusta e resistente à deterioração, frequentemente simbolizava incorruptibilidade e majestade. Era usada na construção do templo e até de palácios. O escarlate, uma cor vibrante, geralmente feita de uma tintura de insetos, era associado ao pecado e ao sangue. Pense na frase de Isaías 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E o hisopo, uma pequena planta humilde, era conhecido por suas propriedades purificadoras, usado para aspergir sangue ou água em rituais de purificação, como vemos em Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Cada elemento era uma peça cuidadosamente escolhida no quebra-cabeça da redenção. O sacerdote pegava um dos pássaros vivos e o imolava sobre um vaso de barro com água corrente. O sangue do pássaro se misturava à água, criando uma substância de purificação. A morte do pássaro representa a vida perdida do leproso devido à sua impureza. É um substituto, uma vida pela vida. Em seguida, o sacerdote pegava o pássaro vivo restante, a madeira de cedro, o escarlate e o hisopo, e os molhava no sangue do pássaro morto e na água. Com essa mistura, ele aspergia 7 vezes sobre aquele que devia ser purificado da lepra. 7 vezes. Um número que na Bíblia sempre aponta para a perfeição e completude divinas. É o selo de Deus sobre o ato, mas aqui vem o mini-clímax. Após aspergir o curado, o sacerdote libertava o pássaro vivo no campo aberto. Qual o significado disso? O pássaro que voa livre leva consigo o resíduo da impureza, voando para longe sem retornar. Ele simboliza a libertação total do ex-leproso. A impureza não está mais ali, foi embora. É um contraste emocional poderoso. A morte do primeiro pássaro para a vida e liberdade do segundo. O homem que antes estava preso à sua doença e ao isolamento, agora podia olhar para o céu e ver a sua própria liberdade sendo manifestada por aquela ave. Uma imagem poética e profundamente tocante da graça. Você consegue sentir a esperança que brotava naquele momento? A promessa de uma nova vida que pairava no ar junto com o voo do pássaro? A água viva e o sangue, morte e vida em um ritual. A segunda etapa do ritual de purificação, descrita a partir de Levítico 14, versículo 8, aprofunda ainda mais a ideia de renascimento e a importância da purificação completa. Depois da aspersão com o sangue e a água, o ex-leproso ainda não estava totalmente puro. Ele ainda carregava o peso da impureza que a doença havia deixado. Por isso, a Bíblia prescreve um conjunto de ações que visavam uma limpeza radical.
Primeiro, o homem purificado devia lavar suas vestes, rapar todos os seus pelos e banhar-se em água, literalmente, da cabeça aos pés. Cada fio de cabelo, cada pelo do corpo deveria ser removido. Não era apenas uma questão de higiene, mas de simbolismo. Os pelos eram frequentemente associados à vitalidade e à identidade. Removê-los era como arrancar as últimas raízes da velha identidade, daquele que era impuro e isolado. Era um ato de despojamento total do passado. É a velha criatura morrendo para que a nova possa nascer. A água viva, que é a água corrente, desempenha um papel crucial. Ela é diferente da água estagnada, que poderia ser impura. A água corrente simboliza a vida, a renovação e a limpeza contínua. É a imagem da purificação que flui, levando embora toda a impureza. A lavagem das vestes e o banho completo eram atos visíveis de um compromisso interior com a pureza. Somente após essa limpeza física intensa é que ele podia entrar no arraial. Uma pequena vitória, mas ainda não a vitória final. Ele podia viver dentro da comunidade, mas ainda tinha restrições. Ele ainda devia permanecer fora de sua tenda por 7 dias. 7 dias. Novamente o número da completude, da espera e da preparação para uma nova fase. O que aconteceria durante esses 7 dias? E qual o significado dessa espera prolongada? O rito da reintegração. Uma nova chance. 7 dias depois, no 8º dia, a parte final e mais completa do ritual começava, culminando na reintegração total do ex-leproso. Esse 8º dia é repleto de significado. Na tradição judaica, o 8º dia muitas vezes simboliza um novo começo, além do ciclo de 7 dias da criação. É o dia da circuncisão, da aliança renovada. Para o ex-leproso, era o dia de uma nova aliança com Deus e com seu povo. O homem levava ofertas ao sacerdote à porta do tabernáculo. As ofertas eram específicas: 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano, flor de farinha amassada com azeite como oferta de manjares e 1 log de azeite. 1 log era uma medida pequena, aproximadamente meio litro. Cada oferta tinha seu propósito. Os cordeiros para a oferta pelo pecado e oferta queimada, a cordeira para a oferta pelo pecado e a flor de farinha com azeite como oferta de manjares, representando a provisão e a gratidão. Mas é o uso do azeite que nos oferece outra camada de profundidade. O sacerdote pegava um dos cordeiros para a oferta pela culpa e o azeite. Ele os apresentava perante o Senhor como uma oferta de movimento. O animal era imolado. Então, em um ato que para muitos é um plot twist, o sacerdote pegava um pouco do sangue do sacrifício pela culpa e o colocava na ponta da orelha direita do purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois, pegava o azeite e fazia o mesmo, na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, por cima do sangue. Que imagem poderosa! A orelha simboliza a audição, a prontidão para ouvir a palavra de Deus e a obediência. A mão simboliza as ações, o trabalho, o serviço. E o pé, o caminho, a direção, a jornada da vida. O sangue, representando a vida e o sacrifício, purificava essas partes vitais do corpo, enquanto o azeite, símbolo do Espírito Santo e da unção, consagrava-as para uma nova vida de pureza e serviço a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: suas faculdades foram purificadas, agora são dedicadas a mim. Você está pronto para me ouvir, para me servir com suas mãos e para andar nos meus caminhos. Essa cena nos conecta diretamente com a nossa própria experiência cristã, não é mesmo? A purificação pelo sangue de Cristo e a capacitação pelo Espírito Santo. Um loop de curiosidade aqui. Você já parou para pensar como esses rituais antigos ecoam na sua própria caminhada de fé? Após essas unções,
o sacerdote oferecia as demais ofertas, completando a expiação e a purificação do homem. Ele estava agora totalmente limpo, livre para retornar à sua tenda, à sua família, à sua vida plena na comunidade. Era uma nova chance, um renascimento completo, uma restauração que ia muito além da cura física. Era uma restauração social, espiritual e emocional. Imagine o choro de alegria, os abraços, a sensação de pertencimento que inundava o coração daquele homem. A casa afligida, quando a doença se espalha. O capítulo 14 de Levítico não trata apenas da purificação de pessoas, mas também de casas e roupas. Isso nos revela a extensão da preocupação com a pureza em Israel. A casa, o lar, era o santuário da família, o lugar de descanso e comunhão. Quando uma mancha de tsaraat aparecia em uma parede, ela era vista como uma praga, uma aflição que atingia o cerne da vida familiar. Curiosamente, a lepra na casa ou na roupa não era uma doença biológica como a que afetava as pessoas. Era mais provável que fosse um tipo de mofo ou fungo destrutivo, mas no contexto bíblico era interpretada como impureza. Quando alguém suspeitava de uma mancha esverdeada ou avermelhada na parede de sua casa, o sacerdote era chamado para inspecionar. O protocolo era rigoroso. O sacerdote observava a casa. Se as manchas se espalhassem, a casa era esvaziada. Tudo que estivesse dentro devia ser retirado antes que o sacerdote entrasse, para que não se tornasse impuro. E a casa era fechada por 7 dias. 7 dias de isolamento para a própria estrutura. Após esse período, o sacerdote retornava para uma nova inspeção. Se a praga tivesse se alastrado, medidas drásticas eram tomadas. As pedras afligidas eram removidas e jogadas fora da cidade, em um lugar imundo. A parede era raspada e rebocada com novas pedras e argamassa. Mas, e se a praga voltasse? O segredo das marcas, identificando a impureza. Se a praga retornasse após a remoção das pedras e o novo reboco, era uma situação crítica. Isso indicava que a lepra era maligna e incurável, segundo a lei. A casa inteira devia ser demolida. As pedras, a madeira, todo o entulho era levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Era uma destruição total. Qualquer um que tivesse entrado na casa durante seu fechamento ou que tivesse comido nela devia lavar suas vestes. Havia um medo profundo de contaminação, não apenas física, mas ritual. Depois que a casa era declarada limpa pelo sacerdote, era realizado um ritual de purificação semelhante ao da pessoa curada. 2 pássaros, madeira de cedro, escarlate e hisopo. Um pássaro era imolado sobre água corrente, e o outro era solto no campo aberto, com o sangue e a água aspergidos sobre a casa 7 vezes. Esse paralelo entre a purificação de uma pessoa e a purificação de uma casa é uma das curiosidades bíblicas mais fascinantes. O que isso nos ensina? A praga na casa pode ser vista como um prenúncio. Ela representava a corrupção que podia se infiltrar em todos os aspectos da vida, até mesmo no ambiente mais íntimo. Assim como a lepra na pessoa era uma metáfora para o pecado que isola o homem de Deus e da comunidade, a praga na casa podia simbolizar a impureza moral ou espiritual que contaminava o lar. Quando uma casa precisava ser demolida, era um lembrete severo da necessidade de remover completamente o mal, de não deixar raízes para que ele voltasse a crescer. Isso nos leva a uma reflexão profunda para os dias atuais. Nossas casas, nossos lares, são afetados por muitas impurezas. Não são manchas físicas, mas talvez discórdias, vícios, rancores, palavras ofensivas. Como aplicamos o princípio de Levítico 14 para purificar nossos lares e nossas vidas hoje? Precisamos remover as pedras afligidas do nosso coração?
Precisamos de uma demolição total de certos hábitos ou atitudes. O que é o azeite da unção para nossas casas hoje? Ator 3. O clímax, a profundidade da graça divina. Chegamos ao cerne de Levítico 14 e a sua revelação mais impactante. À primeira vista, parece um texto antigo, cheio de rituais complexos e, para alguns, até um pouco brutal. No entanto, sua profundidade é imensa quando o olhamos sob a lente da graça divina. Toda essa elaborada cerimônia, com seus pássaros, sangue, azeite e aspersões, não era uma cura em si. Era a resposta divina para uma cura já realizada. Deus, em sua misericórdia, já havia agido na vida daquele que estava leproso. O ritual era a manifestação visível, física e espiritual, da aceitação e restauração. O clímax dessa narrativa é a compreensão de que Deus não abandona o impuro. Mesmo na mais terrível das doenças e no mais severo dos isolamentos, a porta da volta para casa estava sempre aberta, caso a cura viesse. E essa cura, a verdadeira cura da lepra, era sempre um milagre. Uma intervenção direta do Criador. O ritual era o caminho de volta para a comunhão, não um meio de obtê-la. Era a expressão da fidelidade de Deus em restaurar o que estava perdido. Pense na humanização desse processo. A pessoa, antes estigmatizada, rejeitada, obrigada a gritar impuro, agora era recebida de volta, com festa, com sacrifícios, com azeite ungido. Era uma celebração da vida sobre a morte, da pureza sobre a impureza. E o mais belo de tudo é a promessa implícita. Não importa quão profunda seja a mancha do pecado, não importa quão isolados nos sintamos. A graça de Deus é capaz de nos alcançar e nos trazer de volta para casa. Essa é a mensagem atemporal de Levítico 14. A lepra, em seu contexto mais profundo, é uma metáfora poderosa para o pecado. Assim como a lepra isolava o homem da comunidade e de Deus, o pecado nos separa, nos torna impuros e por nós mesmos somos incapazes de nos purificar. Não há ritual, por mais elaborado que seja, que possa nos salvar sem a intervenção divina. Mas a boa notícia, a revelação que transcende o tempo, é que Deus providenciou a cura definitiva. Jesus Cristo, o Messias, é aquele que, com um simples toque, curava os leprosos. Ele não se afastava deles, ele ia ao encontro deles, quebrando barreiras físicas e rituais. Ele, o Santo, se fez impuro para nos tornar puros. Seu sangue derramado na cruz é o sacrifício perfeito que purifica não apenas 7 vezes, mas de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro sem mancha, a verdadeira oferta pelo pecado. E o Espírito Santo, simbolizado pelo azeite, é aquele que nos unge, nos capacita, nos guia em uma nova vida de pureza e santidade. Mistério residual e conexão, uma questão em aberto Levítico 14. Nos ensina sobre a imensidão do amor de Deus e seu desejo de restauração. Ele nos mostra que a purificação não é apenas um ato exterior, mas uma transformação completa que envolve corpo, alma e espírito. Mas há uma questão que permanece. Se o ritual de Levítico 14 apontava para a cura divina e para a necessidade de um sacrifício substituto e purificador, e se Jesus cumpriu tudo isso, qual é a mancha em sua vida hoje que você precisa levar diante do grande sacerdote? Qual aspecto do seu arraial ou da sua casa precisa ser examinado e purificado para que você possa viver a plenitude da comunhão com Deus e com o próximo? A promessa de Levítico 14, ecoada por toda a Bíblia, é clara. A graça de Deus é suficiente. Não importa o tamanho da sua mancha, Ele tem o poder de purificar, de restaurar, de reintegrar. Mas a decisão de se apresentar diante dele com um coração arrependido e desejoso de uma nova vida, essa decisão é sua. Se você foi tocado por essa mensagem, se sentiu a profundidade desse antigo ritual e sua ressonância em sua vida hoje,
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender a palavra e se reconectar com essa verdade. O seu engajamento é o que nos permite continuar trazendo conteúdo que edifica e transforma. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando as profundezas da Palavra de Deus. No nosso próximo encontro, vamos desvendar outro mistério bíblico que tem intrigado gerações: os gigantes na Bíblia. Quem eram eles realmente? Você vai se surpreender com o que a Escritura revela. Te vejo lá.